E aí pessoal, beleza? Aqui é o Ritual Master. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que? Um meta do Digimon. Isso mesmo, um meta que não decepciona, igual a seleção brasileira fez com a gente. Aquele pênalti, meu Deus, quem foi que perdeu aquele pênalti? Quem botou aquele cara pra bater o pênalti? Enfim, né? Hoje nós vamos ver agora quais foram os decks que tiveram resultados no primeiro fim de semana depois que saiu a coleção. E a gente já pode olhar se a minha tier list teve algum embasamento ou não. Provavelmente não, porque vocês já estão vendo pela capa e pelo título qual foi o melhor deck, né, nessa primeira semana. Então é isso, gente. Se você gostou da propósito do vídeo, não se esqueça, deixa o like, compartilha com os amigos, comenta alguma coisa aí, é claro, se inscreve no canal se você não for inscrito e me ajuda a chegar em 6 mil inscritos, que nós estamos quase conseguindo, beleza? Então agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo, como sempre, depois dos nossos patrocinadores. Procurando cartas de Digimon, então conheça a Prêmio Card Hub. O maior estoque de Digimon que você já viu. E para ganhar desconto, use o cupom RITUALMASTER5 e garanta 5% de desconto. Beleza? Apoie o canal, conheça a loja e agora vamos. Pronto, pessoal, beleza. A gente todo mundo ficar alvoroçado, né? Como eu falei, a coleção ela saiu no dia 3, beleza? Que foi na sexta. E hoje é segunda, dia 6, né? Então nós temos aqui o período do dia 4 ao dia 5, que no caso é o primeiro final de semana, o sábado e domingo a gente não tem tanta abordagem, tanta métrica assim pra conferir, porque né, é recente. Mas, né, já dá pra ver que o Suzano Shambhala ali, né, comparado com os outros decks que toparam no fim de semana, né, ele tá muito na frente, beleza? Lembrando, gente, pra você que é ansioso, não é só porque o cara na primeira semana já foi todo mundo jogando com ele topando, que ele necessariamente é o melhor deck do formato. Superou Anjo, superou Dark Squad, Rude, Bellstar. Não é assim não, é que apenas uma mudança do pessoal querendo testar o deck novo, beleza? Aí vamos lá, nós temos o Suzano Shambhala, que com certeza nessa primeira semana ele é o melhor, beleza? Nessa semana assim. Aí depois de deck novo, né, que a gente tem ali o Omnimon, que já é a versão dos caras, né? Aí nós temos o Machine Cyborg, que é o ME, né? Com algumas coisas antigas, que me impressionou também, ele não ter topado tanto, né? Aí nós temos o Sea Animals, né? O Sage Goku, né? E pronto, daí são os decks novos. Lembrando que o Shambhala, ele é o que o pessoal tá usando como Suzanomon, é o TB, e o Sage Goku é o SW. Ou seja, eu errei. Eu achei que o TB não seria muito representado e, né, quebrei a cara com 7 representações. Então vamos lá, gente. Vamos conhecer aqui o Suzanomon e vamos ver o que faz ele ser tão forte. Primeiramente, antes de mais nada, ele é Shambhala, ele é SW, TB e também é TS, por algum motivo que eu ainda não entendi. Além disso, ele consegue evoluir de qualquer Shambhala, de TS e também de híbrido. Então, se ele for uma carta realmente muito forte, ele é uma secreta, né? Você vai acabar vendo ele em vários decks. Como eu disse pra vocês, nessa primeira semana, a base principal, quando você fala de Suzanomon, é o TB, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, ele, como eu falei, ele evolui por 5 das traits dele, mas ele evolui de qualquer cor do jogo por 6. Interessante, né? Aí ele tem Rush, Raid e Block. Ok. Aí o que ele faz? Ele tem efeito On Play e Wind Evolve, beleza? Vocês vão entender porque ele tem On Play daqui a pouco. É que ele faz com que todos os Digimon dos oponentes percam 3000 DP nesse turno para cada cor na Digivolução dele. Beleza? O que não é muito difícil, nós estamos em um período de decks que tem várias cores, né? Multicolor. E aí eu acho que uma linha normal provavelmente já vai ter mais de 4 cores aqui, beleza? Então 12 mil na mesa, 15 mil na mesa, vai ser algo bem fácil dele fazer. Joga só no turno, graças a Deus. Não é ruim molde. Aí beleza, ele tem um em ataque dele, que é o vez por turno, graças a Deus. Lembrando que a Bandai tava com uma mania feita de secreta, não ter uma vez por turno nos efeitos, né? Enfim. Aí você vai colocar um Digimon do seu oponente no topo da segurança, né? E aí, se ele tiver 4 ou mais cores na devolução card dele, ele traz o topo da segurança do seu oponente e dá recovery mais 1. Você dá recovery mais 1, no caso. Então, ele entra, né? Faz isso tudo, limpa a mesa. Ele tem potencial de limpar a mesa. E limpar a mesa por redução do DP não tem proteção. Lembrem disso, não tem como você proteger o seu Digimon de sair da mesa sem DP. Porque mesmo que você tente, se ele continuar sem DP, depois que você salvou ele, ele volta, né, a ficar sem DP. A única forma de fazer isso que eu lembro é com evade inafetado, né? Que tinha um bicho que ele tinha evade e quando ele ficava inafetado. Ele virava, voltava até o DP dele porque ele perdia, né? Ganhava imunidade. Enfim, ele também tem. Então vamos lá.
Agora ele tem Assembly menos 9, ou seja, 16 menos 9, ele entra por 7, que é o mesmo custo que todos os TS têm, né? Ele entra por 7. Então aí já deixa que ele é muito forte mesmo. Mas ele tem que colocar 8 híbridos embaixo dele, ou Shambhala, com diferentes nomes, né? Ok, não é difícil. Ele tem que botar só 8 embaixo dele. Tipo assim, ele pode vir cedo por cima dos seus bichos, né? Evoluindo normalmente, ou se no desespero jogar ele por 7, sendo que ele vai ter 8 cartas embaixo dele, dependendo, ele vai ter umas 5 cores, pô, umas 4 cores. Aí ele entra um play, limpa a mesa do oponente, ainda bate. Pô, seria bacana, né? Ele tem o Rush e o Raid, e se ele não conseguir bater, ele ainda tem um blocker. É muito bom, uma boa carta mesmo. Então é por isso que acabou se destacando no deck de Shambhala, né? Aí lembrando, como eu falei pra você, esse aqui no caso é o SW, então eu separei outras listas que toparam também, ganharam no caso, né? Quando eu falo top é ganhar. E você vai ver aqui que todas elas estão usando a base de TB, beleza? Então realmente o deck que tá se destacando, o deck que tá ganhando é o deck de TB, beleza? Então realmente ele deve ter mais ferramentas melhores pra se consagrar, né? Vamos ver se ele vai continuar assim, mas quem tava curioso, então o melhor deck nessa primeira semana da coleção é de fato TB. Mas vamos ver agora os outros, né? Agora nós temos o SW, né? Que eu achei que ele ia se destacar. Talvez, né, esse Sage Kokumon aqui não seja tão bom, né? Eu tava muito, né, ansioso pra ver os samurais. O cara tem uma armadura e uma espada e os caras estão falando que não é um samurai, pô. Vocês são malucos. Amor de Deus. Enfim, né? Aí teve um top também dele, né? Que a gente viu aqui no gráfico. Também teve, cadê? Aqui, ó, Sage Kokumon teve um só, que foi esse que a gente tá vendo. Bacana. Aí nós temos aqui também o deck de ME, o Machine Cyborg. Eu achei realmente que ele iria se sobressair mais, bem legal, mas, mais uma vez, né? Tá lá no mediano. Tipo assim, nenhum deck aqui é ruim. Mas o TB, ele de fato surpreendeu demais, entendeu? Então a questão é essa. É mais pela surpresa, mas o resto tá aqui topando como a gente imaginou, né? Aí nós temos aqui o deck de Aqua, que no caso não é Deep Saver, beleza? E muito menos é o deck da Jellimon. Como eu falei pra vocês, que isso pelo menos eu acertei, né? O pessoal só pegou um deck que já existia de Aquatic e colocou as cartas novas, né? Que é o Ryugomon e o Marine Bullmon, beleza? Pra fazer isso. Aí o resto tá aqui. Eu acho que foi uma das coisas mais certeiras que eu falei no vídeo de tier list, né? Porque também era bem esperado. Mas, mais uma vez, a gente tá no primeiro final de semana. Isso não significa que em breve a gente não vai ver, né, mais decks topando, né? Aí aqui também temos o deck de Omnimon, né? Como eu falei pra vocês, né? Também foi uma coisa acertada da tier list. Eu acreditei que o pessoal ele ia querer forçar uma build separada do Omnimon, né? E acertei. Eles tentaram forçar uma build separada do Omnimon. Beleza? Então, bem legal, né? Eles têm essas coisinhas tudo. E aí? Pra você que é fã de Omnimon, mais uma lista pra você testar aqui, ó. Mais uma quarta. Parabéns, ó. Eu não sei se vocês que gostam, fãs de Omnimon, vocês têm que ter muita sorte, vocês têm muito azar, porque toda coleção vocês precisam gastar dinheiro, né? Então é isso, gente. Nós temos aqui, né, a nossa primeira final de semana. Vamos continuar acompanhando o meta para ver o que está surgindo por aí, né? Mas você que queria montar TB, fique um pouquinho triste que provavelmente essas cartas aqui vão subir de preço, provavelmente, né? Apesar que o pessoal tá usando bem pouco do Ryugomon, né? Aí bem pouco, o caro mesmo vai ser o Suzano. O Suzano já era secreto, então se ele era caro, ele vai ficar mais caro ainda. Então é isso, gente. Muito obrigado para quem assistiu até aqui e até a próxima.